Gostaria de saudar todos os irmãos esta manhã no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós um imenso prazer estar convosco esta manhã, neste dia tão especial para todos nós. Tão especial porque numa manhã, no primeiro dia da semana, houve umas mulheres que foram a um sepulcro cuidar de um corpo e quando chegaram lá não havia, aquele corpo já não estava lá. Porque aquele corpo tinha passado da morte para a vida para que todos nós, aqueles que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, pudéssemos também ter vida e pudéssemos ser salvos. E este nome maravilhoso, este dia incrível que nós hoje celebramos e temos o privilégio de celebrar a cada semana, é aquele dia que nós hoje também celebramos, um pouco por todo o mundo, em que os cristãos se reúnem no nome de Jesus Cristo para o louvar, para o engrandecer e também para aprender da sua palavra. E por isso, irmãos, hoje é um grande prazer, é com grande prazer que estou aqui esta manhã com a minha família. Era para ter ocorrido há uns meses, mas quando estávamos prestes a vir para cima, uns dias antes de férias, aconteceu que todos testámos positivos lá em nossa casa e, portanto, não aconteceu essa visita para a proteção dos irmãos. E vejam como nós já vos amamos ainda antes de vos conhecermos, mas hoje estamos aqui, passados uns meses, para estar aqui convosco. Eu gostaria também de trazer as saudações da Primeira Igreja Batista de Lisboa, onde congregamos, e como disse o pastor Jonatas, onde neste momento eu sou assistente pastoral do pastor Tiago Oliveira, há cerca de 3 meses, e nós temos muito gosto em recebê-los sempre que estejam em Lisboa. A nossa igreja fica no centro de Lisboa, poderão visitar-nos sempre que lá estejam, teremos muito gosto em recebê-los e gostaríamos de trazer as nossas saudações para todos os irmãos. Na mensagem que trazia esta manhã, eu estive para perguntar ao pastor Jonatas quanto tempo temos. Eu sei que hoje temos batismos e é um motivo de grande alegria para todos nós. E depois eu estava aqui a olhar e nós nas igrejas batistas temos sempre um relógio ao fundo para o pregador não passar o seu tempo, mas já vi que os irmãos não têm e, portanto, ainda assim eu vou tentar ser direto à mensagem. Em todo o caso, quando eu vir os irmãos a saírem para o rio, eu já sei que devo terminar. Mas, irmãos, entretanto, eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias e ficarmos de pé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas 19, versículo 11, e vamos ler até ao final deste trecho, até ao versículo 27. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E acontecendo que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também
sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Vamos orar. Pai nosso, nesta hora que aqui nos reunimos na Tua casa de oração, Pai, nesta hora que nós nos reunimos e cantamos o Teu nome e proferimos o Teu nome, nesta hora em que nós nos reunimos e abrimos a Tua palavra, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito fale esta manhã. Nós te pedimos que os nossos corações estejam abertos para receber esta mensagem. Que os nossos corações possam receber esta mensagem, possam guardá-la e ao sair daqui, Pai, possam dar fruto. Que a Tua palavra não volte vazia, Pai. Aquilo que nós te pedimos nesta hora é que Tu vais ser com esta igreja, com esta congregação que aqui se reúne. Que na verdade possa crescer a cada dia e a cada dia possa dar fruto. Que esta igreja possa ser um testemunho cada vez mais forte neste lugar e que cada um de nós, quando daqui sairmos esta manhã, nós possamos também ser um testemunho da Tua palavra. Pai, abençoa-nos a cada um de nós. E agora que vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra possa ficar também em nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. Nós estamos a caminho de Jerusalém. Jesus, a dado momento do seu ministério, vai a caminho de Jerusalém e vai subir a Jerusalém para cumprir a sua missão na terra. E Jesus, quando está prestes a entrar em Jerusalém, depois de ter anunciado o reino várias vezes, está prestes a entrar em Jerusalém. E aqueles que o acompanham têm a expectativa que naquele momento, naquela entrada em Jerusalém, o reino que Jesus tinha anunciado se concretize. Era naquele momento que para muitos que acompanhavam Jesus que se iam se concretizar todas as palavras de Jesus. Vejam no versículo 11 que Jesus vai contar uma parábola. Porquê? Porque alguns cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E esta parábola é precisamente acerca do reino de Deus. Mas não só. É acerca daquilo que Jesus espera de nós enquanto o reino de Deus não chega, ou enquanto Jesus não regressa. É um ponto importante para Jesus deixar claro o que é o reino de Deus, mas é importante para Jesus porque os discípulos faziam confusão e faziam confusão permanentemente. Era importante para Jesus deixar claro quando e como é que o reino de Deus se havia de manifestar. Jesus já anteriormente, se nós recuarmos sem sair do livro de Lucas, nós vemos que Jesus já tinha corrigido os discípulos, por exemplo, acerca de quando é que chegaria o reino de Deus. E Jesus tinha-lhes dito: não fiquem à espera do reino de Deus, a olhar para o céu à espera que chegue, porque o reino de Deus vai chegar quando cada um estiver a fazer
a sua lida cotidiana. Ninguém vai estar propriamente à espera daquele momento. E o reino de Deus vai chegar. Portanto, Jesus, mais do que uma vez, teve de corrigir a ideia acerca do reino de Deus. E Ele vai corrigir agora para nos mostrar, através de uma parábola, que o reino de Deus não vai chegar no capítulo 19, versículo 28, em diante. Não é nesse momento que o reino de Deus vai chegar. Não é nesse momento que Jesus vai ser coroado rei, ao ponto de ser coroado rei do seu reino e ter todo esse poder. Não é naquele momento que vai acontecer. E Jesus então conta-lhes uma parábola, e vai-lhes contar uma parábola acerca do que, sobretudo, aquilo que os servos deste rei devem fazer quando o rei não está presente. E por isso podíamos dividir este texto em 3 partes. A primeira parte, acerca da partida de um senhor nobre que vai tomar um reino distante. A segunda, acerca da ausência deste senhor. E o terceiro momento desta parábola é o momento em que este senhor regressa. E podíamos dividir em 3 momentos para nós percebermos aquilo que Jesus está a dizer aqui. Em primeiro lugar, nós vemos que este homem nobre parte, mas deixa uma comissão aos seus servos. E que comissão é essa? Negociai. Têm aqui uma mina e negociai. Uma mina era uma porção de dinheiro que era o equivalente a 100 jornas, a 100 dias de trabalho. Mais de 3 meses de trabalho. O que para um servo era bastante. Se nós pensarmos mesmo para nós hoje, sobretudo para aqueles que trabalham por conta de outrem, 3 meses de trabalho é bastante dinheiro. E este homem nobre chega ao pé de 10 servos e diz: vocês têm aqui uma mina cada um e devem negociar esta mina. Vejam, este homem nobre não pede aos servos, não pergunta aos servos se eles querem, não chega ao pé dos servos e pergunta se eles são capazes, se eles estão disponíveis, se eles acham bem ser uma mina, ou ser meia mina, ou ser 2 minas ou 3 minas. O que é que este homem diz aos seus servos? Diz uma coisa muito simples: negociai até que eu venha. Negociai está no imperativo. E o imperativo, tal como diz a palavra, é uma ordem. É a mesma, a raiz da palavra é a mesma raiz de imperador, de alguém que manda e que dá uma ordem e que diz: negociem. Qual era a alternativa que eles tinham? Que alternativa é que este homem nobre lhes dá? Nenhuma. Não lhes dá alternativa. Negociem e negociem até que eu venha, até que eu regresse. Ele iria regressar? Bem, os concidadãos não tinham muita vontade que ele regressasse. Quando é que ele iria regressar? Passado uma semana? Passado um mês? 1 ano? 10 anos? Ninguém sabia. Ele deixou alguma indicação de quando é que iria regressar? Não deixou nenhuma indicação. Apenas disse: negociai. Se nós olharmos para este verbo, é verdade que todos os verbos, o verbo por si mesmo requer ação. Mas, se nós olharmos, há verbos que requerem mais ação do que outros. Há verbos, se nós dissermos o verbo esperar ou o verbo correr, nós percebemos que há um verbo que implica mais ação do que outro. Ora, aquilo que este homem diz, aquilo que este homem nobre faz, é dar uma ordem através de um verbo que requer de facto uma ação, requer uma iniciativa, e requer uma iniciativa dos seus servos. Ele podia ter dito: olhem, está aqui uma mina e guardem-na. Está aqui uma mina e esperem.
O que é que eles tinham que fazer? Bom, quando muito tinham que vigiar a mina. Tinham que garantir que a mina, ninguém ia lá mexer naquela gaveta. Mas o que é que este homem diz aos seus servos? Negociem. Eu não sei se estão aqui, mas muitos empresários. Eu sei que o Norte é uma terra de muitos empresários. Mas, se nós pensarmos em negociar, todos nós sabemos, que negociar implica um risco. E quando nós negociamos alguma coisa, nós corremos o risco de perder o nosso investimento. Certo? Até nos bancos nós corremos esse risco. E nós negociamos e fazemos negócio com algum dinheiro, nós sabemos que é um investimento que pode resultar em perdermos tudo. Mas a ordem era precisamente essa, era negociem. Era ter a iniciativa de o fazer. Não era ficarem parados. E portanto, logo à partida, nós temos um grande desafio para aqueles que ouvem esta ordem, para aqueles que recebem esta ordem, que é precisamente negociar. É dada, em cima desta ordem, é dada uma responsabilidade. É que aquele dinheiro pertencia ao seu senhor. Não lhes pertencia a eles. Aquele senhor não chega ao pé daqueles servos e diz: fiquem, dou-vos estas minas, negociem, mas as minas são vossas. Não vos custaram a ganhar, sou eu que vos estou a dar, negociem e a mina é vossa. Portanto, se perderem, perderam, mas é vossa. Não. Ele tem a expectativa que eles negociem e que lhe devolvam aquilo que receberam mais aquilo que ganharam, como nós vemos mais à frente na parábola. Portanto, aquilo que ele está a dizer é: esta mina eu estou-vos a dar, mas esta mina é minha. Esta mina é para ser devolvida no final. Mas negociem, porque é para render esta mina. E por fim, nós vemos nesta ordem, que esta ordem é precisamente até que eu venha. Negociem e negociem até que eu venha, o que requer necessariamente uma continuidade, uma perseverança no negócio. Não podiam dizer: eu negociei durante 1 ano, mas depois deixei de negociar porque deixei de ter tempo, ou deixei de ter condições, ou o mercado financeiro não estava bom, ou arranjar algum tipo de desculpa para não continuar a negociar, ou estava cansado, ou tinha mais que fazer. A ordem é negociar até que eu venha. Quando é que vem? Nós não sabemos. Nós nunca saberemos, porque este homem nunca nos vai dizer. Ele não quer dizer. Ele provavelmente até saberia, mas não quer dizer quando é que regressa. É que se por um lado fica a responsabilidade de negociar aquela mina, há uma esperança que está implícita. E a esperança é que este homem nobre vai regressar. Este homem nobre não os vai deixar sós. Não os vai deixar ali apenas a negociar aquela mina. Não os vai deixar às mãos dos concidadãos que até o não querem como rei. Este homem promete que vai regressar. E é nesta certeza que estes homens deviam agir. É na certeza de que, negociando, um dia o seu Senhor vai regressar, e vai regressar para reinar sobre eles. Não é difícil percebermos, irmãos, que Jesus está a contar uma parábola, e neste caso nem sempre é assim, mas neste caso está a contar uma parábola sobre Ele mesmo e sobre os seus servos. Todos concordamos que isto está a acontecer, certo? Ora, então se nós pensarmos, quando Jesus nos deixa uma ordem, nós provavelmente vamos precisamente àqueles versículos que lemos há pouco, em Mateus 28, e lembramos precisamente da ordem que Jesus nos deixou. Vamos novamente abrir, irmãos. Em Mateus 28, e ler os últimos 2 versículos. Ora, em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide por todas as nações
Ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Jesus faz um pedido aos seus discípulos naquela hora. Jesus pergunta alguma coisa aos seus discípulos naquela hora. Nós vemos nesta grande comissão 3 verbos importantíssimos: ensinai, o imperativo, uma ordem; batizai, uma ordem, que são ambos precedidos de um outro verbo, que é qual? Ide. O verbo ir, no imperativo, ide. Não requer, provavelmente é dos verbos que mais ação requer de nós, porque ide representa precisamente a necessidade de nós termos de nos deslocarmos de um lugar para outro. É que Jesus não faz a coisa por menos. Jesus diz: ide por todas as nações. Ide por todas as nações. Naquele tempo não era propriamente fácil a deslocação. Mas Jesus, noutra passagem, vai prometer-lhes o quê? Que tudo vai ser fácil. E sempre que eles anunciarem o nome de Jesus, todas as portas se vão abrir, as sinagogas vão recebê-los. Vai haver casas em que eles vão ter que sacudir o pó dos seus pés e ir embora, porque não os vão receber. As sinagogas vão persegui-los. Vão persegui-los nas sinagogas, muitos não vão ouvir a palavra de Jesus. Mas a ordem é clara e diz: ide por todas as nações. E portanto, temos aqui, irmãos, claramente uma comissão em que a todos é exigido ação. A todos nós é exigido ação. Jesus não diz: ide e esperai até que eu venha. Ide, olhai para a minha palavra e esperem, olhem, e fiquem como alguns nos primeiros séculos que ficavam no deserto, praticamente não comiam e ficavam no deserto deitados à espera que Jesus voltasse. Ou outros que, olhando para a palavra de Deus, sabiam exatamente quando é que Jesus iria voltar e prepararam tudo para o momento em que Jesus iria voltar, mas Jesus não voltou naquele momento. Porquê? Porque Jesus não nos diz quando volta, mas deixa-nos uma ordem, deixa-nos uma esperança. Ide, mas eu vou voltar. E portanto, se nós lêssemos ainda os versículos anteriores em Mateus, todo o poder é dado a Jesus. Ele não nos deixa desamparados. Este homem nobre não deixou os seus servos desamparados. Ninguém lhes tocou. Ele deixou os seus servos com uma ordem, mas sabendo que ele tinha todo o poder sobre o céu e sobre a terra, porque este homem é Jesus e ele tem o poder sobre o céu e sobre a terra. E isto é muito importante para nós percebermos, irmãos, que a mensagem não é fácil de ouvir. A mensagem, aquilo que Jesus requer de nós, é uma comissão, de facto, uma grande comissão, uma comissão para nós, para os nossos olhos humanos, é uma comissão difícil. É uma comissão que nós podemos dizer com toda a justiça humana: eu não vou ser capaz de o fazer. Mas Jesus é que tem o poder para o fazer, porque é Ele que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E se nós acreditamos nisto, irmãos, se nós acreditamos que Jesus tem o poder, então nós olhamos para a ordem de Jesus e nós vamos acreditar que não somos nós a fazer, mas é Jesus que vai fazê-lo através de nós. Temos um segundo momento, e podemos dizer que é o momento em que nós vivemos, que é o momento em que este homem nobre se retira. Voltamos a Lucas, e este homem nobre retirou-se, versículos 15 em diante. E nós vemos que perante a ausência deste homem nobre e a ordem que tinha sido dada, há reações diferentes dos seus servos. Nós vemos que há servos que não questionam aquilo que é dito. Ouvem a palavra e fazem apenas o que este homem nobre lhes disse. Que era o quê? Negociai. Não fazem mais nada. Jesus, nesta parábola, não nos diz mais nada sobre estes homens.
Estes homens fizeram escrupulosamente aquilo que o seu senhor, aquele homem nobre, tinha dito, que era: negociai. Não fizeram rigorosamente mais nada. O que é que a palavra diz? Negociai. Então nós vamos negociar. Até quando? Até que eu regresse. Então vamos negociar até que ele regresse. Levantaram questões, juntaram outras questões filosóficas à questão? Nada. Apenas fizeram aquilo que lhes foi ordenado. A palavra diz, nós fazemos. Mas depois temos um homem que não obedece. E este homem que não obedece, a nossa tendência, irmãos, a nossa tendência é muitas vezes nós colocarmos do lado de Jesus ou daqueles que cumprem a palavra de Jesus e olhar com algum distanciamento para este homem que não obedece. Mas eu deixava um desafio aí esta manhã, que era nós colocarmos durante alguns momentos na pele daquele que não obedece. Porque aquilo que Jesus está a dizer aos discípulos é: tenham cautela, porque vocês podem ser aquele que não obedece. Tenham cautela. Este homem está aqui nesta parábola não é em vão. Não é para vocês olharem para os outros e dizer que são os outros aqueles que não obedecem. Não. É para vocês que eu estou a falar. E este homem, se nós formos ver na passagem, a partir do versículo 20, e diz o quê ao seu senhor? Aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Vamos ser honestos, irmãos, vamos ser honestos. Se nós fôssemos, hoje não temos propriamente a figura de servos, de escravos, mas se nós fôssemos, se o nosso patrão chegar ao pé de nós e disser: está aqui este dinheiro, negocia até que eu regresse, eu não sei quando é que vou regressar, não te vou dizer quando é que vou regressar, o que seja, nós olhamos para a postura deste homem e não vemos alguma prudência neste homem. Não vemos que, nós humanamente, nós não olhamos para este homem e dizemos assim: foi prudente, olha, aquele senhor, aquele homem que é senhor dele, deu-lhe uma mina, ele guardou aquela mina num lenço, bem guardada, e quando o senhor regressou, olha, estava ali a mina guardada que ele tinha dado. Se a parábola terminasse aqui, qual é que era a nossa reação em relação à atitude de cada um dos servos? Humanamente, nós poderíamos dizer que este homem foi um homem muito sensato. Estava ali a mina, ele guardou-a, ele até foi mais sensato que os outros arriscaram aquele dinheiro no investimento. E aquele homem guardou aquele dinheiro que não era dele, não arriscou perder tudo, e estava ali guardado. Mas ele sabe bem quem é este senhor, é um homem rigoroso, que toma o que não pôs, que cega o que não semeou. Ele tinha receio dele, tinha medo dele. Não era prudente da parte dele fazer isto? Há um problema aqui no meio. É que ele tinha recebido uma ordem e a ordem foi: guarda num lenço. Não foi. Ele não recebeu uma ordem a dizer: guarda bem esta mina que eu te dou, porque é o meu dinheiro e ai de ti que a percas. Não. Ele recebeu uma ordem que era: negocia. E esta ordem significa que estes servos deveriam agir, e desculpem o pleonasmo, mas deviam agir de uma forma ativa e não de uma forma passiva. Este homem queria que eles fossem por todas as nações e que pregassem o Evangelho e que ensinassem e que batizassem aqueles que creem. Jesus não diz: agora que têm a minha palavra, guardem bem a minha palavra numa gaveta para que quando eu voltar a minha palavra esteja intacta. Não é isso que Jesus nos diz em Mateus 28, pois não. Sabeis porquê?
Porque Jesus queria que a sua palavra chegasse a todo o mundo. E nós não podemos dizer alguma vez que a palavra de Deus, para ser verdadeira, deve ficar bem guardada, porque senão hoje nós não podíamos abrir a palavra de Deus em Lucas, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, nem em qualquer outro livro, porque esta palavra nunca teria sido partilhada connosco se estes homens tivessem tido a atitude deste servo, de guardar bem guardado dentro de um lenço. Mas, irmãos, vejam como Jesus coloca as coisas de uma forma tão clara, mas ao mesmo tempo tão difícil. Conhecer Deus não é suficiente. Afirmar quem Deus é não é suficiente. Ele sabia quem era este Senhor? Sabia. Ele conhecia bem as características deste homem nobre? Ele conhecia muito bem. Vejam, quando ele diz no versículo 21 que tive medo de ti, porque és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste, o seu Senhor responde-lhe no versículo 22 e diz: tu sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Ele sabia ou não sabia quem era o seu Senhor? O seu Senhor diz: é verdade, eu sou aquele que tu dizes que eu sou. Mas conhecer este Senhor foi suficiente? Os demónios sabem quem é Deus? Eles sabiam quem era Jesus quando o encontravam? Quem melhor disse publicamente quem era Jesus? Se nós vimos das maiores declarações acerca de Jesus, vem da parte de quem? Dos próprios demónios, que dizem que Jesus é o Filho de Deus e que tem poder sobre eles. Agora os demónios creem, que eles acreditam. Eles sabem perfeitamente quem é Jesus. Eles sabem perfeitamente quem Ele é e o poder que Ele tem, melhor até de qualquer um de nós. Agora, a pergunta que nos é deixada por Jesus é esta: chega a saber quem é Jesus? Chega a conhecê-lo? Bom, este homem que guardou a mina, ele sabia quem era Jesus, mas não chegou. Porque é muito interessante, porque ser filho de Deus não é apenas para aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. É necessário professarmos o nome de Jesus Cristo, mas nós temos que viver a sua palavra. Nós temos que obedecer à sua palavra. Este homem acreditava. Este homem sabia quem era o seu Senhor, mas isso não fez com que ele obedecesse. Porque obedecer implica que nós assumimos que somos servos. Aqueles servos que negociaram estas minas, aqueles servos obedeceram cegamente, porque acreditavam que aquilo que o Senhor estava a dizer era a ordem verdadeira. Tu disseste para negociar, nós negociamos. O dinheiro é teu, nós negociamos. Somos teus servos, tu és o nosso Senhor, tu é que mandas. Independentemente de ser um homem rigoroso, independentemente de cegar aquilo que não semeou, era ele que mandava. Ora, isto para nós é um grande aviso, irmãos. Porque se nós olharmos para este homem usou a definição do seu Senhor para justificar a sua própria desobediência. Porque ele desobedeceu, de facto. Por muito sensato que humanamente nos possa parecer, ele desobedeceu. E ele usa as características do seu Senhor para justificar o seu pecado. E esta é uma grande tentação para nós. É uma grande tentação nós tentarmos justificar o nosso pecado usando precisamente a palavra de Deus. É uma tentação nós olharmos para o nosso pecado
e dizermos: mas Deus é amor. Como se isso justificasse o nosso pecado. É verdade, irmãos, Deus é amor. Todos nós acreditamos nisto, não acreditamos? Mas o Deus é amor não justifica o nosso pecado. Pelo contrário, uma das maiores demonstrações de amor de Deus em toda a Bíblia é precisamente quando disciplina o seu povo. E portanto não devemos olhar para mas Deus é amor como justificação do nosso pecado. Ou então dizer: mas Deus é misericordioso. É verdade, Deus é misericordioso para aqueles que se arrependem do seu pecado. Não é para justificar o nosso pecado, para nós continuarmos a viver no nosso pecado. Ou então dizemos, uma expressão bem portuguesa: isto aconteceu assim, mas Deus sabe todas as coisas. É verdade, Deus sabe todas as coisas. Deus é omnisciente. Mas o facto de Deus ser omnisciente não justifica o nosso pecado. Mas Deus conhece o meu coração. Pois é, por Deus conhecer o teu coração, por Deus conhecer o nosso coração, é que nós devemos ter muito cuidado. E portanto, cuidado quando nós usamos Deus para justificar o nosso pecado. Este homem usou o nome do seu Senhor para tentar justificar o nosso pecado. E qual é que foi a consequência? O que é que este homem diz no início do versículo 22? O que é que ele diz? Meu servo, pela tua boca te julgarei. Que Deus não nos possa julgar pela nossa boca, mas pelas nossas ações e porque nós somos de facto obedientes. Que a nossa boca não traia, ou que as nossas ações não traiam aquilo que nós afirmamos. É importante nós afirmarmos quem Deus é. É importante nós afirmarmos que Deus é amor e que é misericordioso e que sabe todas as coisas. Mas é importante afirmarmos naquilo que diz a palavra de Deus e não naquilo que nos convém. Vejam como este homem foi zeloso. No tempo de Jesus havia inclusive uma corrente dentro do judaísmo que eram os zelotas. Eles eram tão zelosos com a palavra de Deus que o próprio zelo se transformou no seu próprio Deus. Nós não queremos ser conhecidos como os cristãos zelotas. Nós queremos ser conhecidos como os cristãos que professam a palavra de Deus. Muito cuidado com a forma como nós cuidamos da palavra de Deus. O nosso zelo não se pode tornar o nosso próprio Deus. Se Jesus requer a ação de nós, nós devemos agir, ainda que para nós, humanamente, pareça melhor sermos passivos. Se Deus requer amor, nós devemos amar, ainda que nos custe amar os nossos inimigos, como Jesus nos diz. Requer de nós oração, nós devemos fazer o quê? Orar. Ainda que nós possamos dizer, mas Deus sabe todas as coisas, Deus controla tudo, e portanto, se eu não orar, Deus continua a ter todo o poder. Bom, mas Deus diz para nós orarmos, e que é por meio das nossas orações que têm poder, que Ele vai fazer muitas coisas. Ele não precisava, é verdade, mas foi assim que Ele determinou. E portanto, se Deus requer oração, nós devemos fazer o quê? Orar. Se Deus requer de nós hospitalidade, nós devemos ser hospitaleiros. Nós não devemos encontrar desculpas para não sermos hospitaleiros. Quer seja na nossa casa, mas em minha casa não tenho condições, mas em minha casa não tenho forma de receber, mas em minha casa... Ou na nossa igreja. Devemos ser sempre hospitaleiros porque é isso que Deus requer de nós. Vamos encontrar desculpas para não ser? Mas não é português. Mas é brasileiro. Mas é indiano. Mas é africano. Não. Por todas as nações significa para toda a gente. E devemos ser hospitaleiros com toda a gente. Isto parece aquilo que eu estou a dizer parece estranho, mas nós em Lisboa, neste momento, à volta da nossa igreja, se nós andarmos na rua, são mais os estrangeiros que os portugueses. E está a haver um sentimento de uma certa revolta de muita gente que mora naquela zona, precisamente por isto. Porque os estrangeiros têm os seus próprios hábitos.
E, portanto, os estrangeiros agem de uma forma, às vezes, diferente da nossa. E, às vezes, não têm propriamente os melhores modos. E, portanto, há algum sentimento contra esta gente. E custa-nos, por vezes, fazer hospitalidade. Mas Jesus não diz façam hospitalidade quando as pessoas vos agradarem. O que diz é façam hospitalidade quando vos chegar um estranho. Vocês não sabem quem é. Evangelizar. Nós devemos evangelizar. Nós podemos dizer, mas Deus não precisa que nós evangelizemos, porque se não formos nós, o Evangelho chega lá. Se tiver que chegar, chega lá. Isto é completamente falso. Se Jesus diz, ide por todas as nações e diz-nos a nós, disse àqueles homens e diz-nos a nós, é porque nós devemos ir independentemente do que nós acharmos. Não devemos ficar passivos, quer seja na nossa família, quer seja na nossa escola, quer seja no nosso trabalho. Não há desculpa para o fazer. Mas no trabalho não iriam aceitar bem. É o que Jesus promete, é exatamente isso, que não vão aceitar bem. Se não aceitarem bem a nossa mensagem do Evangelho, está precisamente a acontecer aquilo que Jesus disse. Em princípio parece-nos mau, mas até acaba por ser bom. O Evangelho está-se a concretizar. E, portanto, se é evangelizar, devemos evangelizar. Cuidado uns com os outros. Se devemos ter cuidado uns com os outros, se a Bíblia nos diz que devemos ter cuidado uns com os outros, nós não podemos encontrar desculpas para não o ter. Mas aquela pessoa está a sofrer doente, mas Deus vai consolá-la. Deus vai consolá-la, por exemplo, através de nós. Através da nossa visita, através do nosso cuidado, através do nosso amor, através das nossas palavras. E por isso não devemos encontrar desculpas para não o fazer, porque se Jesus nos requer a ação, é agindo que nós devemos atuar. E por fim, irmãos, nós temos o regresso deste Senhor. A nossa grande esperança enquanto cristãos é que Jesus volte. Nós temos esta grande esperança, que Jesus de facto regresse. Que Jesus regresse e que nos tenha com Ele e que reine definitivamente. Esta é a grande esperança que aqueles homens tinham à entrada de Jerusalém. E aquilo que é maravilhoso é que, passado 2000 anos, aqueles que seguem Jesus têm exatamente a mesma esperança e exatamente o mesmo desejo. Nós desejamos, passados 2000 anos, que Jesus regresse, que Jesus volte, que Jesus reine sobre nós. Nós sabemos quando, nós não sabemos quando, mas o nosso desejo é ardente. O nosso desejo é que Jesus volte definitivamente, que Jesus reine definitivamente. Mas o regresso deste homem é acompanhado de uma prestação de contas. A parábola que Jesus nos está a contar é que quando este homem volta, ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é, vai-lhes perguntar, vocês obedeceram? Vocês obedeceram? Vocês fizeram aquilo que eu disse? Vocês cumpriram a palavra de Deus? Muitos dirão, Senhor, Senhor. E qual é que vai ser a resposta de Jesus nessa altura? Nunca vos conheci. Este homem pede contas, e pede contas, naquela hora, aos seus servos. Terão feito eles aquilo que ele lhes tinha ordenado? O imperativo daquele homem tinha sido cumprido? Se há coisa que um patrão deseja quando tem empregados, é que os empregados façam aquilo que o patrão deseja. Aquilo que o patrão delineou para a sua empresa. De acordo? Não é expectável que o patrão diga uma coisa e os empregados, olha, nós decidimos fazer outra porque até achámos melhor. O patrão disse, vamos vender cenouras. E ele diz, não, olha, afinal nós decidimos que não íamos vender cenouras. Decidimos que íamos vender batatas. Não é expectável, pois não? Mais, irmãos, falámos do zelo. Eu acho que já nenhum de nós aqui tem mordomos nem governantas. Se tiverem, ainda bem, mas eu creio que já não têm. Mas quando nós vemos nos filmes ou nas séries, há sempre aquele mordomo, aquela governanta que é mais zeloso do que o próprio senhor da casa.
E quando o senhor da casa diz, cuida das minhas coisas, há sempre aquele mordomo e aquela governanta que cuidam, mas cuidam demasiado. Em que a certa altura as pessoas já nem podem pisar o tapete, já não se podem quase sentar nas cadeiras, os talheres quase já não podem ser sujos. Porquê? Porque tornaram-se tão zelosos na sua ação que perverteram aquilo que era o princípio que estava ali subjacente à ordem e à sua função. Ora, aquilo que Jesus nos vai fazer quando regressar não é perguntar se nós fomos zelotas. Ele vai perguntar-nos se nós, de facto, o que é que nós fizemos? Cumprimos ou não cumprimos? A condenação nesta passagem, nesta parábola, irmãos, não é só para aqueles que rejeitaram logo à partida o reino. A esses Jesus pede que os tragam e que os matem à sua frente. O que significa que é pelo poder e pela autoridade de Jesus que aqueles vão ser mortos. Mas este homem que não cumpriu, que professou o nome de Jesus, que professou o nome daquele nobre, este homem que não cumpriu, também lhe será retirado tudo e é chamado como mau servo. E esta, irmãos, é uma mensagem dura que Jesus deixa. No momento em que eles acham que vai ser um momento de triunfo e de alegria e que agora é que Jesus vai reinar e agora que vai ser maravilhoso porque é o reino de Jesus na terra, Jesus deixa-lhes de facto esta advertência. Mas não deixa esta advertência, e para terminarmos, irmãos, não deixa esta advertência em vão. Não é para que nós tenhamos medo, pelo contrário. É para que nós, olhando para o errado, possamos fugir do errado e fazer o certo. Em primeiro lugar, há esperança para nós. Jesus voltará. Acreditamos nisto? Jesus voltará. E esta é a primeira grande esperança para todos nós. Jesus volta. Por muito desanimados que possamos estar neste momento por alguma coisa na nossa vida, tenhamos esta esperança. Aquele que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra, ele vai regressar. O regresso de Jesus vai ser motivo para nós de alegria ou de tristeza? Como estamos nós a aplicar aquilo que Deus nos deu? Como estamos nós a aplicar, por exemplo, os nossos dons? Nós conhecemos a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos mostra-nos bem como nós devemos, de facto, aplicar os nossos dons ao serviço de Deus. Como é que nós estamos a aplicar as nossas capacidades? O nosso dinheiro? Fazemo-lo para a glória de Deus? Trabalhamos para a glória de Deus acima de tudo ou para a nossa própria glória? É o trabalho motivo para nós secundarizarmos Deus ou é o trabalho motivo para nós glorificarmos a Deus através do nosso trabalho? A mesma coisa para a nossa família. A nossa família, nós investimos na nossa família como este homem nobre pede, investimos na nossa família para que esta família renda ao serviço do reino de Deus? Ou somos passivos e deixamos apenas os nossos filhos crescer sem os instruir? Há uma grande esperança para nós. É que Jesus diz que todos nós somos capazes. Ainda que nós nos sintamos desanimados, ainda que nós sintamos que as nossas capacidades são reduzidas, ainda que nós sintamos que somos limitados por alguma coisa na nossa vida, alguma característica física, alguma característica intelectual, aquilo que Jesus nos deixa é a grande esperança que todos nós somos capazes. Porque não somos nós que o fazemos. É Cristo que o faz em nós. As nossas limitações não são desculpa para deixarmos de fazer a vontade de Deus. Porque se nós acreditamos que Jesus tem todo o poder, nós acreditamos que é Jesus que está a agir em nós. Acreditamos nisto? E por isso, irmãos, ser igreja requer ação. Ser igreja requer
que nós não fiquemos limitados à nossa igreja, ao edifício da nossa igreja, ao domingo de manhã, onde nós nos reunimos e cantamos e onde tudo é belo. Ser igreja é muito mais do que isto. Pode uma igreja crescer sem ação? Podia o cristianismo ter-se espalhado por todo o mundo e o Evangelho ter-se espalhado por todo o mundo sem ação? E por isso, passados 2000 anos, a palavra de Deus é viva e é verdadeira. E passado 2000 anos, não mudou a grande comissão. Não mudou. Nós devemos ensinar e anunciar o Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos ir e anunciar o Evangelho. Nós devemos ir e fazer aquilo que verdadeiramente que Jesus nos diz. E para terminar, irmãos, hoje é um dia de grande alegria para esta igreja. Provavelmente dos momentos de maior alegria para uma igreja evangélica é quando um crente afirma a sua fé e, ao afirmar a sua fé, querer dar testemunho público dessa fé. É um momento de grande alegria sempre para nós, porque nós, de facto, ao olharmos para o testemunho de alguém, relembramos o nosso testemunho. E é mais uma alma que se junta à nossa congregação. É também a certeza de que alguém se junta um dia conosco no reino de Cristo. Nós ouvimos esta manhã aqui as palavras que a nossa irmã Isa proferiu. Nós ouvimos as suas palavras certas, embora com alguma timidez, porque quando temos muita gente a olhar para nós é normal sermos tímidos. Mas aquelas palavras certas são palavras que nós devemos ouvir, mas não apenas ouvir, praticar. Aquilo que Jesus requer à Isa é que ela diga de facto aquelas palavras e acredite naquilo que está a dizer, mas também que viva. E Isa, tu, ao viveres o Evangelho de Cristo, tu sentirás uma alegria por viveres o Evangelho de alguém que esteve entre nós e que deu esse testemunho, um Evangelho de palavra verdadeira. Ainda que esse Evangelho te possa humanamente por vezes trazer dificuldades. Esse Evangelho é acompanhado da esperança de alguém que te disse que nunca te abandonará. Que tu deves viver aquilo que Jesus te disse, porque Jesus tem todo o poder. E tem o poder para te amparar a cada dia. E por isso, irmãos, nós hoje, ao ouvirmos esta profissão de fé, nós hoje, ao testemunharmos publicamente este testemunho público, nós renovamos também a certeza de que Jesus está connosco. Nós renovamos também a certeza de que Jesus um dia volta. E renovamos a certeza de que um dia estaremos com Jesus no reino. Esta para nós é a maior alegria e é o motivo de nós nos reunirmos ao domingo de manhã nas nossas igrejas. E de facto, irmãos, que a palavra de Jesus possa ser aceita por nós de uma forma incondicional. Que nós não apenas possamos dizê-lo dos nossos lábios, mas das nossas ações. Que aqueles que estão à nossa volta possam testemunhar, ainda que não acreditem, e ao olhar para nós possam ver verdadeiramente um Filho de Deus. Aquele que investiu a palavra de Deus e que, investindo a palavra de Deus, pode perder a sua vida, pode perder muita coisa na sua vida, mas no dia em que este homem voltar e perguntar: mostra-me a tua mina, qual vai ser a nossa resposta? Está aqui, a tua mina rendeu isto. E a resposta de Jesus qual é? Bom servo, no pouco foste fiel. Jesus não dirá de nós que a nossa boca nos traiu e que nos vai julgar pela nossa boca. E por isso, irmãos, esta manhã tínhamos esta esperança. Jesus volta, Jesus volta. Jesus deixa-nos desamparados, Jesus não nos vai deixar desamparados. Jesus vai estar sempre connosco e nós devemos olhar com humildade para a palavra que Jesus nos deixou e só temos que fazer uma coisa: obedecer a essa palavra. Jesus vai voltar e vai levar-nos com Ele. Amém.